No próximo dia 2 de outubro, mais de 140 milhões de pessoas vão às urnas em 5.568 municípios do país. Em Ouro Preto, cerca de 60 mil cidadãos vão votar para escolher o prefeito e os vereadores da cidade. Em Mariana, são mais de 46 mil eleitores. E para falar mais sobre a importância do voto e do perfil dos eleitores que vão às urnas no domingo, eu converso agora com o cientista político, professor adjunto do Departamento de Educação e Tecnologias, da UFOP, Antônio Marcelo Jackson. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. É um prazer estar aqui na TV UFOP com você, Vitor. É sempre um prazer. Obrigado, professor. Professor, o senhor acredita que os grandes acontecimentos políticos do país, recessão, lava-jato, impeachment, eles podem influenciar no voto do eleitor em cada cidade? Isso varia, Vitor, de cidade para cidade. Nos grandes centros urbanos, sim, há uma influência, há um vínculo direto. E isso acontece por quê? Porque os nomes envolvidos nesses escândalos todos, ou mesmo que não haja escândalo na administração cotidiana de Brasília, são nomes que, de uma forma geral, estão presentes em grandes centros, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. Já nos pequenos núcleos urbanos, nas cidades de pequeno e médio porte, isso já fica mais difícil. Tá? Então, quer dizer, quando você me pergunta da influência, eu poderia dizer que na eleição do Rio de Janeiro isso está pesando, na eleição de São Paulo está pesando muito, isso aí é fato, Belo Horizonte provavelmente sim, Ouro Preto e Mariana com certeza não. Né? São cidades que estão um pouco à margem disso. Né? As cidades do interior estão meio que por fora do acontecimento. Mas por fora, por favor, não entenda você ou aquele que nos assiste como se fosse uma deficiência. Não, envolve uma questão populacional mesmo. Tá? Você está falando de uma cidade que tenha 70 e poucos mil habitantes, 80 mil como Ouro Preto, e contra uma cidade com 7 milhões de habitantes como Rio de Janeiro, ou 12 milhões de habitantes como São Paulo. Então a tendência natural é que nesse universo de 12 milhões, de 7 milhões, dos 3 milhões de habitantes de Belo Horizonte, os impactos da política de Brasília sejam mais visíveis. Né? Até porque o presidente da República, os ministros, se fazem muito mais presentes fisicamente mesmo, nessas cidades do que numa cidade como Ouro Preto. Então, para o ouropretano, para o marianense, para qualquer habitante de uma cidade do interior, essa política de Brasília é muito mais uma política da televisão e do rádio do que propriamente do seu cotidiano. Sim. Professor, de acordo com a professora e também cientista política Elcimara Teres, da UFMG, pesquisas recentes mostram que faltando poucos dias para as eleições, a maioria dos eleitores ainda não decidiram em quem votar, não sabem quem votar. Por que isso? O eleitor tem procurado se afastar da política, dos políticos? Existe um fenômeno mundial que a minha colega sabe com certeza tão bem quanto eu, que é do descrédito da classe política em todo o mundo. Isso aí é fato, você detecta isso na Alemanha, na Inglaterra, Estados Unidos, todos os demais lugares. Tá? Vamos lembrar um país como os Estados Unidos, que o voto não é, a presença no dia da eleição não é obrigatória para ninguém, o voto então menos obrigatório ainda, aonde, não sei se as pessoas sabem, mas dá em torno de 23 a 25% dos eleitores americanos é que elegem um presidente da República lá. Imagina um índice desse aqui no Brasil, seria um verdadeiro escândalo, né? Mas para eles não, eles lidam com isso naturalmente. Então, em primeiro lugar, a classe política vive em descrédito. Em segundo lugar, há uma tendência natural, então, em países como o Brasil, onde a presença na zona eleitoral é obrigatória e é importante fazer a diferença. As pessoas falam que o voto é obrigatório. Não, o voto não é obrigatório. O que é obrigatório é você se fazer presente de alguma maneira. Tanto que você pode até faltar no dia e depois justificar. Então, quer dizer, tudo isso é possível, então o voto em si não é obrigatório. Mas, de qualquer maneira, isso fica mais visível num país com esse tipo de modelo, como é o caso aqui do Brasil, aonde a pessoa olha para a classe política, olha para o cardápio, digamos assim, dos políticos, que é um cardápio que é apresentado, e vê, olha, isso não me diz respeito. Né? Então essa tendência de custar a escolher também ela é visível. Tanto é verdade que essa ausência de escolha, se você pegar a média histórica das últimas 5, 6 eleições no Brasil, em média, e aí eu já estou falando já no pós-eleição, tá? No momento seguinte, o que se detecta? Há em torno de 20% até 25% em média de votos brancos, nulos e abstenções.
Ora, 20% de um eleitorado de mais de 100 milhões de habitantes, nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas que não votaram. Isso é um índice gigantesco, num sistema, que, repito, que te obriga a comparecer de alguma forma ou te obriga a justificar a tua participação de algum modo. Quer dizer, então quando você tem mais de 20 milhões de pessoas que habitualmente já não votam, então você já vê que a coisa realmente está séria. Então esse descrédito da classe política a nível mundial, e o Brasil não é exceção à regra, e com esses sucessivos escândalos, sem dúvida estimula essa falta de opção, né? O cardápio, de fato, anda muito ruim. Sim, então é uma tendência, mas não é uma tendência só do Brasil e não é uma tendência de agora, é isso? Sim, exatamente, exatamente. Você pode até detectar, exemplo, tá? Na última eleição geral, há 2 anos atrás, em 2014, em lugares como São Paulo, o índice de abstenções, votos brancos e nulos, ultrapassaram os 30%. Isso é um escândalo, isso é uma anomalia, entendeu? Se você tem uma média de 20% nas últimas 6 eleições, aí você pega um estado como São Paulo, que é o principal estado da federação, e você tem mais de 30% dos eleitores que se recusaram a participar, e aí você fala, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui, né? Então, aí isso chama a atenção. Agora, quanto ao eleitor não escolher ou custar a escolher, não, isso aí, conforme você disse perfeitamente, é um padrão. Quer dizer, você tem isso direto nos últimos 20 anos, tranquilamente. Sim, esse número alto de votos brancos e nulos, Sim. Quer dizer alguma coisa? Pode dizer alguma coisa? Quer dizer, por exemplo, que você tem uma parte da população, e é uma parte significativa da população, que não vê, é completamente indiferente, ela não vê nada que lhe interesse. Né? Ela é totalmente indiferente, ela olha, de novo, para o cardápio dos políticos e fala, olha, pouco me importa o que aconteça, pouco importa quem seja eleito, a minha situação não muda, ou a minha situação parece que independe, é claro que aí eu estou dizendo que passa na cabeça dela, a minha situação independe de quem é escolhido. Isso eu acho que é uma coisa muito grave. Tá? Porque aqui no Brasil a ideia, tá, e aí vale uma explicação rápida de um professor, me perdoem, né, ser professor tem esses problemas, que é por que existe essa coisa da presença obrigatória. Aqueles sujeitos que decidiram isso há muitas décadas atrás, no início do século XX, entenderam o seguinte, que era uma forma pedagógica. Então eu faço com que o Vitor seja obrigado a participar, por quê? Fazendo isso, pedagogicamente eu crie condições para que o Vitor, por menos que ele goste, ele se interesse de algum modo pelas decisões políticas do país. Então é uma pedagogia meio tirânica, né? Mas era esse o modelo. Ora, e se um modelo como esse você ainda tem 20% ou mais, então o modelo não está funcionando. Sim, professor, ainda sobre o voto, os eleitores, como que eles escolhem os seus candidatos, os eleitores brasileiros? Ainda há muito eleitor, então, que vai votar e escolhe ali na hora que está diante da urna eletrônica? Vale, Vitor, também uma explicação rápida, e aí é da minha área, da ciência política, que eu tenho a minha formação final, que é o seguinte, são dois momentos distintos. Primeiro, que é o voto em si. Tá? Aí vamos à notícia bombástica, que a ciência política sabe disso desde a década de 1950, quando as primeiras pesquisas foram feitas lá nos Estados Unidos, depois foram reproduzidas em vários lugares do mundo. O eleitor é irracional em qualquer lugar do planeta. Trocando em miúdos e falando num português claro, em qualquer lugar do mundo o eleitor troca de voto a 1 minuto da eleição, ele escolhe o seu candidato da forma mais alucinada possível, ele vende o voto, ele vende o voto e depois troca o voto na hora, ele até vota por ideologia, por incrível que pareça, até você consegue detectar um ou outro eleitor que é de direita ou de esquerda ou de centro, pouco me importa. Essas características não são típicas só do país, do Brasil. São características do mundo, tá? O que faz... Agora temos uma diferença, sim, e aí é que eu acho que é um ponto grave aqui no Brasil. Se o eleitor americano ele é assim, se o eleitor francês, o inglês, o alemão, todos eles são irracionais, como o brasileiro é, até aí tá tranquilo. Então, na hora da eleição, eles votam da maneira alucinada. Porém, o francês, o americano, o inglês, o alemão e todos os demais, eles entendem que, passado o processo eleitoral, o sistema deve funcionar.
Vamos traduzir isso rapidamente, que o nosso tempo é curto. Então eu voto em qualquer um, ou até anulo o voto, ou nem vou votar, não me interessa. Mas terminou a eleição, o Vitor foi eleito prefeito da cidade, vamos supor, tá? Então, mesmo que eu não tenha votado no Vitor, mesmo que eu sequer tenha participado da eleição, quando o Vitor começar o mandato, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar e-mail todo mês, ou toda quinzena, cobrando do Vitor atitudes como prefeito. Eu vou comparecer na Câmara de Vereadores e vou cobrar dos vereadores. Ou eu vou ao sindicato ou na associação de bairros. Por favor, não significa que esse alemão, que esse americano faça todas as coisas juntas. Não, ele escolhe. Olha, eu vou ao sindicato e vou fazer com que o meu sindicato cobre do governante aquele conjunto de ações. Ou eu vou na associação de moradores e faço isso. Ou eu vou diretamente à Câmara, ou eu vou à Assembleia, não me interessa, tá? O eleitor brasileiro não. Ele concentra toda a ideia de política na eleição. E aí é um prejuízo nosso, para nós como sociedade e para nós como país. Tá? Por quê? Você tem, então, um voto irracional, como em todos os lugares, porém, uma prática também irracional no cotidiano. Ele não acompanha, ele não acompanha, ele não cobra, ele não faz nada, ele reclama. E aí a gente vive o pior dos infernos. Então, quer dizer, se você tem um voto irracional que em si já geraria uma espécie de inferno político, tá? Você tem aqui a soma dos dois infernos. Porque o eleitor brasileiro ele é tanto irracional quanto ele pouco se interessa pelo cotidiano. Então, ora, aí você passa a ter um mundo que é o pior dos mundos, né? Com toda certeza. Isso sim eu vejo como problema aqui no Brasil, e é um problema muito grave. Sim. Professor, desde o início do processo de impeachment, o PT e o PMDB estão em lados opostos, né, nacionalmente. Mas em muitos municípios, como aqui em Ouro Preto, eles fazem parte da mesma coligação. Isso é normal? Isso faz parte do jogo político? No Brasil... Não é confuso para o eleitor? Não, de novo, porque como esse eleitor ele não está atento para o cotidiano da política, isso para ele não vê problema. Por quê? Porque os próprios partidos políticos no Brasil, eles não carregam aquilo que o autor que criou os primeiros grandes estudos sobre política, que foi o Diverger, ele colocava, um francês, né, lá do início do século XX, final do XIX, início do século XX, ele colocava que o partido político, uma das características é a ideologia, é você ter uma proposta de governo, ter uma prática, boa ou má, não me interessa, mas você tem que ter. Tá? Ora, quando você chega aqui no Brasil, com 35 partidos políticos, ora, a pergunta, e aí E outros tantos para serem aprovados? Exato, né? Dilma Rousseff, na sua defesa no Senado Federal, ela faz uma pergunta que aí, é lógico, nenhum senador quis responder, né, sequer se preocupou em responder, não interessa se você gosta ou não dela, a pergunta dela foi muito clara: existem 35 projetos de país para o Brasil? Nós temos 35 partidos? Porque você só justifica ter essa quantidade de partidos se você tiver projetos. Ora, se você não os tem, se esses projetos não existem, então isso é uma coisa que parece que a existência própria do partido em si não significa absolutamente nada. E se não significa, não há problema do PT e do PMDB se odiarem no plano nacional, no plano macro, e serem amigos íntimos no plano pequeno, institucional, no município pequeno, médio porte. Sim, professor, na eleição é muito comum prometer-se tudo, né? Prefeito, vereadores prometem tudo, prometem até coisas que não é da responsabilidade deles. Como que o eleitor precisa prestar atenção nisso? O que na verdade, assim, é dever do prefeito e do vereador? Em primeiro lugar, é o que eu acabei de responder, a ideia da irracionalidade do voto, né? Então, mas imaginando que um eleitor desavisado resolva ser racional, tá? Resolva ir contra a correnteza, tá? Existem alguns instrumentos relativamente fáceis, de fácil acesso. O primeiro item é você olhar o relatório do Tribunal de Contas do Estado, no caso aqui do Estado de Minas Gerais, que está disponível na internet. Se o eleitor fizer isso, ele vai descobrir, por exemplo, que Ouro Preto e Mariana são dois municípios que não conseguem arrecadar nem pouco mais de 30% daquilo que gastam. Tentem imaginar, por favor, você que nos assiste, você, Vitor, todo o pessoal da equipe técnica aqui, se tudo que você gasta, o teu orçamento mensal, o teu salário mesmo só cobrisse 30%. Né? É isso que é Ouro Preto, é isso que é Mariana. Tá? Então vamos colocar
o primeiro passo. Aí, é claro, você pode me perguntar, ué, mas como é que esses municípios pagam as contas? Com repasses do governo do estado e do governo federal. Então, a primeira coisa que o eleitor deveria se preocupar é, o governo federal e o governo estadual, e isso está escrito lá nos relatórios do Tribunal de Contas, eles repassam em quais áreas? Você vai saber qual área que o prefeito tem condição de fazer e qual área que ele não tem. Então, se você pega um prefeito que ele começa a falar de coisas, tá? Ou apresentar promessas, e você está com o relatório do Tribunal de Contas do seu lado, na tela do seu computador, e vê, olha, ele está prometendo coisas onde o município não tem um centavo. Tá? Se o município quiser fazer, ele vai ter que pedir empréstimos. Resta saber se você está interessado em endividar mais ainda a cidade que você mora. Isso é uma pergunta fácil de fazer. A segunda, sem olhar para o relatório do Tribunal de Contas, e para dar um segundo e último exemplo, porque, de novo, o nosso tempo, lamentavelmente, é curto. Eu digo que eu quero criar fábricas. Isso é um discurso, por favor, não é de Ouro Preto, Mariana, não. Qualquer candidato a prefeito de qualquer pequena e média cidade do Brasil, a primeira coisa que ele diz é que vai instalar indústria na cidade. É uma paranoia cultural que nós temos nesse sentido. Como se isso fosse resolver todos os problemas. A pergunta que cabe, Vitor, você como morador, seria a seguinte: muito bem, vamos instalar fábricas aqui. Temos mão de obra qualificada no município para trabalhar nessa fábrica? Se a resposta for não, então você vai instalar uma fábrica, mas vai empregar o cara que mora em outra cidade. Então, sabe, são coisas relativamente simples, né, de você pensar, né? Quer dizer, se o cara está prometendo, o que ele está prometendo? Será que nós temos condições para isso? Tá? Será que nós temos condição? Será que a cidade possui infraestrutura para isso? Tem vocação para isso? Quer dizer, são pequenas coisas que o eleitor pode fazer. Eu acho que nesse segundo caso, então, não é muito difícil. Sim, professor, para finalizar, além da página do Tribunal de Contas, há outras ferramentas mais simples e fáceis que o eleitor pode, onde o eleitor pode acompanhar o seu candidato? Olha, acompanhar você pode. Se ele já é um político tradicional, então você tem a Câmara de Vereadores aqui, você tem a Prefeitura, você tem os sites, entendeu? Você tem os e-mails dessas pessoas, entendeu? Você pode cobrar, você pode, perdão, olhar para o plano de governo deles e aí, de novo, todos nós somos humanos e temos nosso trabalho, nosso dia a dia. Escolha um ponto. Olha, esse assunto aqui eu conheço mais ou menos, conheço de ouvir falar pelo menos. E aí verifica se aquilo ali tem coerência. Tá? Por favor, essa descoberta ela é relativamente simples, conforme eu acabei de dizer. Tá? Agora, quer dizer, se você fala que quer botar uma empresa aqui, mas será que a gente tem mão de obra para isso? Entendeu? Se não tem, o que faz então? Então o candidato está dizendo que quer botar empresa, mas ao mesmo tempo na planilha de campanha dele aparece, vamos também criar cursos de capacitação. Se não aparecer, meu amigo, aquilo ali é só uma falácia política, é uma mentira política. Então são coisas relativamente simples. Sim, e o eleitor ele pode e deve mandar e-mail, cobrar, ligar, entender que ele precisa fazer isso para que o candidato trabalhe mesmo em prol da cidade, né? Principalmente, aí insisto, depois da eleição. Eu gostaria muito, aí eu falo para as câmeras, tá? Porque é com a pessoa que nos assiste mesmo. Lembre-se de uma frase escrita em 1752 e que continua valendo até hoje, tá? Quem tem o poder tende a abusar dele. Isso está em Montesquieu, no livro do Espírito das Leis, tá? O que quer dizer com isso? Se uma pessoa detém o poder e se nada barra o poder dessa pessoa, essa pessoa será transformada muito rapidamente num tirano. Se o eleitor não interferir depois da eleição, se ele não participar, se ele não cobrar, qualquer prefeito, qualquer vereador, qualquer deputado estadual, federal, governador, senador, presidente, ele se transformará muito rapidamente num tirano. Porque o poder tem essa característica. Então, eleitor, se você não cobrar depois da eleição, eu sinto muito, não dá para dizer que Deus odeia você. É isso que eu digo. Exatamente, fica aí o recado do professor, faltando poucos dias para você ir lá votar, né? Professor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Tá, Joia, sempre à vontade, fiquem à vontade sempre que quiserem. Obrigado. E para você que quer participar mais da política na cidade, está disponível aqui na região o aplicativo Meu Porta-Voz Ouro Preto. Por ele é possível denunciar problemas, mas também propor soluções.
Mais informações sobre o aplicativo você encontra no facebook.com/meuportavoz.